melhor do que partir do próprio artigo do projeto de lei. O artigo do projeto é o artigo 63, que vai dizer: a resolução de litígios por meios alternativos não será pactuada por adesão a cláusulas e condições predispostas, exigindo o instrumento assinado pelas partes, e será feita no Brasil, submetida ao procedimento e às regras do direito brasileiro. Esse é o caput, e o parágrafo único, que foi uma proposta posterior e que hoje está no projeto: o responsável pela resolução de litígios é obrigado a divulgar em repositório de fácil acesso a qualquer interessado os resumos dos conflitos e das decisões respectivas, sem identificações particulares. Aqui, toda a relação com a questão da confidencialidade já abordada pela professora Ana. Então, de acordo com o projeto, quais são os requisitos da arbitragem? E aqui eu faço uma primeira ressalva, que é feita também quando se critica esse artigo, que o artigo menciona meios alternativos e não simplesmente arbitragem. Aqui nessa exposição eu estou me referindo apenas à arbitragem. Quais são os requisitos da cláusula compromissória segundo esse artigo? Primeiro, a impossibilidade de pactuação por adesão a cláusulas predispostas. Então, esse é um primeiro requisito da cláusula compromissória para o seguro, para o contrato de seguro, segundo o projeto. A segunda, que decorre dessa, é a exigência de instrumento específico assinado pelas partes. Então, aqui, um reforço à ideia de que o consentimento precisa ser expresso e precisa ser por escrito. Sede da arbitragem no Brasil. Então, essa é um terceiro requisito, uma terceira exigência de que a arbitragem seja instaurada e processada no Brasil. Último requisito é que essa arbitragem seja regida segundo a lei brasileira, e tanto no seu procedimento quanto nos seus aspectos materiais, tá? Então, aqui, um quarto requisito, que tem toda a relação com o que o professor Ottaviani disse, a justificativa passa por aí, nós vamos ver, com a ordem pública e com uma política securitária, através da regulação do contrato de seguro, através, então, também da regulação da cláusula compromissória no contrato de seguro. Por fim, o último requisito, nós já exploramos aqui, é o do parágrafo único, a questão do repositório de decisões, publicidade, a ideia de que, para haver um direito dos seguros, para que nós possamos ter uma jurisprudência formada, é necessário que haja publicidade dessas decisões em um inventário. Qual a justificativa para a cláusula compromissória? Eu até fico inibida de falar disso na presença do Dr. Ernesto, mas a melhor justificativa que eu encontrei é um texto feito pelo Dr. Ernesto, que é a manifestação pública do próprio BDS ao substitutivo do projeto original. E é uma manifestação que toca exatamente na justificativa para esses requisitos da cláusula compromissória. Eu peço licença para ler a vocês. Então, esse dispositivo, o artigo 63, resulta da compreensão de princípio inserido na lei de arbitragem, ou seja, a premissa do projeto é que ele realmente conversa e dialoga com a lei de arbitragem e parte de uma especialização de um princípio já previsto na lei de arbitragem, no contexto de um contrato sujeito à ordem pública e por meio do qual são implantadas políticas públicas do setor de seguro, que é exatamente o que o professor Ottaviani falou, a premissa do projeto de que o contrato de seguro não é um contrato qualquer, que a ele se vincula uma política pública. A crescente internacionalização das relações entre empresas de seguro e resseguro tem conduzido, inclusive, como diversas experiências recentes testemunham, a submissão de contratos de seguro estipulados por empresas brasileiras com seguradoras brasileiras a leis estrangeiras contrárias ao interesse brasileiro e ao desenvolvimento econômico e social do país, através da imposição e redação de compromissos arbitrais que não apenas oneram muito a defesa dos interesses, como também retiram os conflitos da incidência efetiva da nossa lei e da nossa cultura. Eu achei que esse parágrafo resume muito bem o fundamento do artigo, e eu acho que resume também de uma forma bastante sintética o que foi dito aqui pelo professor Ottaviani. Então, esse artigo, esse parágrafo é o que fundamenta o projeto. E aí, o que eu mais li e encontrei de fundamento, e aqui eu
abro a palavra a qualquer de vocês, especialmente ao doutor Ernesto, se quiser complementar ou me corrigir sobre a minha compreensão sobre esses fundamentos. Primeiro, sobre o primeiro requisito, a impossibilidade de pactuação por adesão, a exigência de um documento específico, um instrumento específico assinado pelas partes. O que eu encontrei para essa justificativa é o seguinte: o contrato de seguro é necessariamente um contrato por adesão. A contratação se dá por adesão. A contratação se dá por adesão a cláusulas predispostas, a modelos contratuais que já são utilizados nesse mercado, e a contratação, mesmo em seguros de grandes riscos, mesmo em seguros muito específicos, ela se dá por adesão. Então, não haveria um seguro que não se submetesse a uma disciplina das contratações por adesão. Portanto, há uma disciplina no projeto de lei de seguro que se alinha com a disciplina que nós já temos na lei de arbitragem sobre a contratação por adesão, pela premissa de que o contrato de seguro é sempre um contrato por adesão, em que a contratação se dá por adesão a cláusulas predispostas. E houve aqui um diálogo e uma inspiração, pelo que eu pude ler, na lei peruana, que diz que a negociação é sempre excepcional nos contratos de seguro e que, inclusive, inverte a regra mais comum que nós conhecemos de destacar cláusulas que não têm uma adesão, que precisam de uma adesão específica e que dependem num documento por adesão, num instrumento por adesão, é o contrário, é de indicação das cláusulas que foram livremente negociadas. Então, nesse sentido, a lei peruana serve como um reforço a essa ideia de que o contrato de seguro é sempre um contrato por adesão. Daí decorre essa necessidade de a cláusula compromissória depender de um consentimento expresso e um consentimento escrito específico para que haja a aceitação da arbitragem. Esse o racional, esse o fundamento do primeiro requisito. O segundo requisito, a sede da arbitragem ser no Brasil e a aplicação da lei brasileira. Aqui há uma compreensão de que o contrato de seguro não é um contrato como outro qualquer de direito privado. Aliás, sequer essa característica de contrato típico de direito privado pode ser atribuída ao contrato de seguro, porque ele teria uma função econômico-social especial, uma função econômico-social muito ligada a uma política pública, a realização de uma política pública, e, portanto, ele não merece ter as mesmas regras, o mesmo regramento, a ele ser aplicado o mesmo regramento dos contratos de direito privado. Então, ele seria uma exceção à regra geral dos contratos de direito privado. Além disso, e como decorrência dessa própria função econômico-social, o contrato de seguro necessariamente gera a sua execução gera repercussão na esfera jurídica de terceiros, então afeta terceiros. E esses terceiros podem não estar originalmente vinculados à cláusula compromissória. E isso é muito claro nos diversos problemas que nós temos visto de extensão da cláusula compromissória, de subrogação na cláusula compromissória. E é sobre essa literatura que mais eu encontrei, que mais se tem debruçado no Brasil. O caso Giral mostrou isso também nos comentários que eu vi. Então, como ele tem uma repercussão sobre interesses de terceiros, não é correto, não seria adequado que esses terceiros ficassem submetidos a uma lei estrangeira ou uma arbitragem fora do país. Como decorrência também desse argumento de que o contrato de seguro desempenha uma função econômico-social especial, há o argumento da ordem pública, que já foi bastante aqui desenvolvido pelo professor Ottaviani, ou seja, é na regulação do contrato de seguro individualmente, na regulação do contrato de seguro, enquanto um contrato entre privados, que eu vou conseguir realizar certas políticas públicas. Então, é na microdisciplina do contrato que se realiza a política pública. Portanto, é um meio de promoção do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, da própria preservação da infraestrutura do país, como disse o professor Ottaviani, e esse tipo de visão sobre o contrato de seguro encontra respaldo, encontra eco na legislação chilena e na legislação peruana, pelo que
eu vi de referência. Então, essa seria, na verdade, a principal fundamentação para não se submeter esse tipo de cláusula compromissória, esse tipo de arbitragem à lei estrangeira ou à sede no exterior. Além disso, uma outra justificativa é que, com a quebra do monopólio do IRB, com a abertura do mercado de resseguro a resseguradoras estrangeiras, é preciso, de alguma forma, fazer um contraponto, proteger o nosso mercado nacional e evitar negativas de cobertura. E que a regulação, mais uma vez, a regulação do contrato de seguro, a regulação micro da cláusula compromissória, preservando a lei brasileira e a arbitragem no Brasil, seria um meio de fazer um contraponto a essa excessiva abertura do mercado brasileiro. Além disso, se diz que, então, essa seria uma exceção às regras gerais sobre competência e lei aplicável. Não caberia aqui a mesma lógica de escolha de lei ou de jurisdição aplicável das normas, da introdução às normas de direito brasileiro, seria uma hipótese adicional de competência absoluta e uma hipótese adicional de aplicação exclusiva da lei brasileira. Isso está totalmente em consonância com os demais artigos do projeto, como disse o professor Ottaviani, artigo 126, que diz que é absoluta a competência da Justiça brasileira para a composição de litígios relativos ao contrato de seguro celebrado no país. Então, em adição à regulação da cláusula compromissória, o projeto prevê que é a Justiça brasileira a única competente para analisar litígios relativos a contratos de seguro celebrados no país. Então, me parece que uma primeira constatação é de que o artigo 63 não pode ser visto isoladamente. Ele está num sistema do projeto e que ele é coerente com a escolha do projeto nos artigos 126 e quanto à lei aplicável no artigo 9º, parágrafo 1º. O artigo 9º, também lembrado pelo professor Ottaviani, vai dizer que o contrato de seguro, em suas distintas modalidades, será regido por esta lei, e que aplica-se exclusivamente à lei brasileira nessas 4 hipóteses: aos contratos de seguro celebrados por seguradora autorizada a operar no Brasil, quando o segurado ou proponente tiver residência ou domicílio no país, quando no Brasil situarem-se os bens sobre os quais recaírem os interesses garantidos, ou, e aí o ponto do professor Ottaviani, sempre que os interesses garantidos recaírem sobre bens considerados relevantes para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Então, aqui, me parece que o artigo 63 faz parte de um todo, como não poderia deixar de ser, e ele é coerente com as demais escolhas do projeto de lei. Quanto ao repertório, a professora Ana já explorou bastante, mas a ideia é justamente essa, que para uma criação, para a formação de um direito securitário coerente, seguro, com previsibilidade, que realmente constitua uma cultura jurídica nacional sobre o mercado de seguros, é necessário que haja um repositório de decisões e que esse repositório seja divulgado para que se possa aplicar a lei de seguros com maior segurança. Então, e, inclusive, para que haja uma consolidação dessas decisões, o que hoje não se tem. E aí, a justificativa para a lei, a meu ver, e o debate está aberto para que qualquer um possa corrigir a minha interpretação e o que eu pude alcançar sobre os fundamentos da lei, ou complementar, mas essa é o meu entendimento sobre o fundamento do artigo 63. E, como eu disse, agora passo às críticas ao artigo 63. O que se tem dito a respeito do artigo 63, o que se tem apontado de falhas ao artigo 63 pela comunidade arbitral. Primeira crítica que eu encontrei é que o artigo 63 não se refere apenas à arbitragem, mas a meios alternativos de soluções de disputas, e esses meios são absolutamente mais amplos do que meramente a arbitragem, e que deveria haver uma diferenciação entre esses meios. E, especificamente, quanto à lei de arbitragem, a lei deveria ser mencionada para que houvesse uma compatibilidade explícita e uma referência expressa no sistema de seguros com o sistema da lei de arbitragem. Então, uma das críticas aduzidas ao artigo é a omissão em se referir à lei de arbitragem e a se mostrar compatível com ela.
Uma outra crítica recorrente, eu diria, no comentário ao artigo 63, é que o sistema de arbitragem, e aí isso vai ao encontro do que o professor Ottaviani já disse, o sistema de arbitragem é fundado na autonomia privada, é fundado numa livre escolha das partes, é um contrato em que as partes escolhem submeter seus litígios a um meio alternativo. E ele versa necessariamente sobre direitos patrimoniais disponíveis. E o contrato de seguro não é diferente de um direito patrimonial disponível. Ele encerra direitos patrimoniais disponíveis e que, portanto, o contrato de seguro já está abrangido no sistema da lei e que não haveria razão para excepcioná-lo, ainda mais para excepcioná-lo sem essa exceção estar claramente referida no projeto de lei. Então, há, inclusive, uma alegação que talvez suba um grau de força aqui argumentativa, dizendo, portanto, é um artigo que aumenta o dirigismo, aumenta a intervenção, afasta a autonomia das partes, e isso tudo é incompatível com a arbitragem. A arbitragem é essa que já foi reconhecida, cuja constitucionalidade já foi reconhecida e cuja autonomia privada já está bastante sustentada no nosso ordenamento. Um outro argumento que decorre desse é que o regime diferenciado para seguros em matéria de arbitragem traria muita insegurança jurídica. Traria muita insegurança jurídica, aumentaria custos de transação, que é uma palavra que os economistas adoram, e que os juristas acabaram incorporando, aumentaria, então, os custos de operação em mercado, e que isso pode trazer consequências para a atividade securitária e, em última instância, pode até prejudicar os contratantes do seguro e se esses custos forem repassados. Um outro argumento existente é que o Brasil ficaria muito isolado no mercado de seguros, há um risco de isolamento por uma política tão protecionista, tão intervencionista, são essas as palavras dos autores, e há um risco de isolamento do Brasil no mercado de seguros e resseguros, mercado esse que quis quebrar o monopólio do IRB, quis abrir as suas fronteiras e agora, por uma micro-regulação, haveria um afastamento desse movimento, haveria um contraponto a esse movimento. E aí vem um argumento talvez mais dogmático, que talvez seja o argumento sobre o qual os autores mais se debruçam, que é o argumento sobre a compatibilidade com o sistema da lei de arbitragens. Na verdade, o que os arbitralistas dizem é que a lei de arbitragem já traz a maioria das soluções previstas no projeto de lei e que seria desnecessário uma outra regulação sobre arbitragem numa lei específica sobre contratos de seguros. Então, a ideia é que a lei de arbitragem já traz a solução para os problemas previstos na lei. E aí são citadas as regras da lei de arbitragem sobre contratação por adesão, ordem pública, escolha de lei aplicável e confidencialidade. Há também o argumento de que essa lei já vigora há 20 anos e que há uma interpretação consolidada sobre os problemas mais recorrentes decorrentes de cláusula compromissória, inclusive sobre a extensão de cláusula compromissória a terceiros, em que, então, não haveria necessidade de uma disciplina específica. Quanto ao primeiro argumento, os contratos por adesão, a lei de arbitragem realmente traz, no artigo 4º, parágrafo 2º, uma regra para os contratos de adesão, dizendo que a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou com ela concordar expressamente, desde que por escrito e em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente dedicado àquela cláusula. Então, dizem os arbitralistas que essa já é uma previsão da lei e que ela é muito semelhante, se não idêntica, à previsão do projeto e que não haveria por que regular numa lei especial algo que já está tratado na lei de arbitragem. Qual a diferença aqui que me parece? A divergência que me parece passa, vamos dizer, abaixo dessa discussão e não aparece nesse argumento é que há uma divergência sobre o que é o contrato de seguro. O que os arbitralistas estão dizendo é que já há uma regra sobre os contratos de adesão, mas eles admitem que há contratos de seguro que não estariam sujeitos a essa regra. E o projeto, a meu ver, considera que todos os contratos de seguro
passarão pela regra do contrato por adesão, ou se não todos, a grande maioria deles. Então, me parece haver aqui uma divergência sobre a qualificação desse contrato de seguro e sobre o volume que isso representa numa cláusula compromissória arbitral recorrente. Quanto à competência, o que se argumenta é que as regras de competência exclusiva da jurisdição brasileira já estão previstas na lei de introdução às normas do direito brasileiro, imóveis situados no Brasil, e que, recentemente, em 2015, o Código de Processo Civil, inclusive, fez um movimento mais ousado de fixar como normas de competência, situações de competência exclusiva, imóveis, confirmação de testamento e divórcio, no seu artigo 23, mas ampliou o reconhecimento da eleição de foro em casos de jurisdição concorrente. Então, o que se argumenta é que uma lei que fixa como competência exclusiva a autoridade brasileira, a jurisdição brasileira em matéria de seguros, iria na contramão do que o Código de Processo Civil acabou de fazer, que foi talvez liberalizar ainda mais e ampliar a autonomia das partes na eleição de foro. Ainda sobre competência, um outro argumento que aparece é que a homologação, as hipóteses de homologação de sentença arbitral estrangeira já estão previstas na lei de arbitragem e que as hipóteses de recusa dessa homologação constam da lei e lá já há a recusa por ofensa à ordem pública nacional. E que, então, também conflitaria aqui um sistema que não reconhece que essa recusa já está prevista na lei, que já haveria a possibilidade do STJ barrar uma sentença estrangeira que ofenda a ordem pública nacional. Quanto à escolha da lei, os argumentos são os seguintes. A própria lei de arbitragem já prevê no artigo 2º que as partes podem eleger livremente as regras de direitos que serão aplicadas à arbitragem, desde que não haja violação à ordem pública e aos bons costumes. Aqui, novamente, a ideia de que a ordem pública já está expressamente abarcada no artigo 2º, ela já foi pensada pela lei de arbitragem e que não haveria por que fazer uma outra lei dizendo explicitamente que os seguros seriam matéria de ordem pública. E aí, um outro argumento que já foi também mencionado aqui pelo professor Ottaviani é que, ao afastar leis estrangeiras, se afasta também a aplicação de usos e costumes. E aí, os autores dizem que isso traria prejuízos para o desenvolvimento do mercado securitário brasileiro, em razão de uma prevalência de usos e costumes nesse mercado e de uma aplicação recorrente desses usos e costumes, especialmente formados nos grandes mercados, etc., o que reforçaria o isolacionismo brasileiro. Quanto à repercussão externa do contrato, o que os arbitralistas dizem é que esse problema já foi também enfrentado em outras situações, principalmente a arbitragem societária. Já há uma recorrente e consolidada posição de que acionistas não signatários da cláusula compromissória estatutária se vinculam. E também, mesmo em seguro, já há posições, ainda que não consolidadas, mas sendo defendidas com cada vez mais fundamento sobre matérias como a subrogação da seguradora, a não vinculação da vítima ou a não vinculação do beneficiário. Então, que há precedentes à produção acadêmica que suportaria essa situação excepcional e que essa situação pontual de extensão da cláusula a terceiros não justificaria a mudança da lei geral para a matéria de seguros. Então, que a questão poderia ser resolvida pontualmente a cada problema que aparece. Por fim, quanto ao repertório, eu não vou aqui me alongar, porque a professora Ana já esgotou o assunto, mas o argumento é justamente esse, de que o repertório pode ser incompatível com a confidencialidade e que isso pode trazer problemas. E um argumento específico aqui para os seguros é que há apólices muito específicas que seria muito difícil não descrever ou não contar qual o caso, já todo mundo saberia qual é aquele caso mencionado.
E uma outra crítica menor é quanto à própria redação do dispositivo, quanto a talvez a vagueza dos sem identificações particulares, que é um pouco do que a professora Ana disse, como determinar o que fica excluído desse repertório. Bom, em síntese, foram essas as críticas que eu encontrei ao projeto de lei. Eu realmente me coloquei aqui numa posição desagradável de trazer as críticas num fórum organizado pelo instituto que fez o projeto, mas eu só faço isso por um compromisso muito honesto mesmo com esse debate científico, e eu realmente acredito que só enfrentando esses argumentos, rebatendo esses argumentos e construindo uma sólida base é que vai se poder aprovar o projeto. E eu gostaria, por fim, de dizer que me parece, a minha impressão desse debate todo, é que não se está discutindo simplesmente arbitragem. É um pouco do que o professor Ottaviani disse. As críticas feitas à arbitragem no projeto de lei parecem, na verdade, se dirigir a um conceito de seguro diferente. Parecem pressupor um conceito de seguro diferente e uma função do contrato de seguro diferente, talvez mais alinhada com uma tradicional função do contrato de seguro, como um contrato de direito privado, e que talvez não olhe para essa função do contrato de seguro como um contrato apto a implementar políticas públicas. Então, me parece que a discussão, embora se tenha confluído para a discussão sobre arbitragem, ela diz respeito a um passo anterior, sobre o próprio contrato de seguro e o papel de uma disciplina sobre o contrato de seguro. Eram essas as minhas observações. Muito obrigada.